Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal MB Pinturas e Decorações 3D. Bom, nesse espaço aqui agora eu vou fazer um trabalho, vou fazer uma aplicação de massa aí e eu vou fazer um efeito casca de árvore, tentar chegar a ela assim o mais realista possível, com umas cores legais, bacana. E na verdade eu ia tentar fazer um outro efeito, né? Mas eu resolvi fazer o casca de árvore porque eu gosto muito. Mas depois eu faço esse outro efeito que eu ia fazer nesse lugar e só vou adiar ele, põe ele mais para frente depois. Mas agora eu vou fazer esse efeito casca que vai ficar super bacana. O ideal para fazer esse efeito aqui seria com uma massa de reboque, por causa que ela é uma camada de massa grossa, né? Se fizer com a camada de argamassa, sai muito fina. Então eu peguei esse plastiquinho aí, meio curvado, eu serrei ele, né? Uma curvinha, e fiz esse. Na verdade era para fazer um efeito redondo, né? Fazer um efeito meio assim arredondado. Mas como ele é uma fina camada de massa, então ele não pega ao todo. Mas o interessante dele aí é que ele vem acumulando massa dentro dele e vem trazendo a massa que está nesse plastiquinho que vai grudando, ela mesmo vai fazendo o efeito quando você vem passando ela. Ela vem deixando aí, ó, essas rebarba grande, e essas rebarba é o que eu preciso para poder fazer o efeito cascudo. Vai passando não de forma reta, vai arredondando assim. Bom, aqui já aplicado a massa completamente, tá? Essa casqueirão grosso aí. Aí o que eu faço? Eu vou só agora pegar a desempenadeira e vou amassar um pouco a ponta dessas rebarbas que ficou muito grande. Então eu vou dar uma amassada nelas. Porque depois, se você não tirar, fica até legal se você não tirar. Fica parecendo aquelas cascas secas, né? Que vai quando vai cair. Mas só que aí se você deixar elas, quando você for passar o pincel para pintar, você acaba tirando ela. Então já é mais fácil você já afundar ela de uma vez aí. Tá vendo que eu tô fazendo assim de uma forma assim zigue-zague para o mais efeito. Bom, aqui nesse passo, pessoal, eu já venho com a pintura. Eu fiz uma cor creme aqui para começar. Deixei essa cor creme, mas aí eu vou usando pigmentação junto, ok? Então ela vai sair um creme com um pouco de preto, depois um pouco de ocre, depois um pouco de marrom. Então eu vou fazendo esse efeito aí. Vamos fazer divisão por tábua, como se fosse tábua. Então eu pego uma parte dessa daí e fiz daquela cor ali com creme com preto. Agora estou fazendo creme com ocre. Na verdade eu fiz creme com marrom, né, as outras duas. Agora eu passo um pouquinho do preto para poder dar uma valorizada assim nas cascas, né, no fundinho das cascas, para fazer como se fosse profundidade. Então eu venho intercalando aí as tábuas, vamos dizer as tábuas, né? Uma sim, uma não, cor sim, cor não, para poder dar efeito. E você vai notando aí que eu vou colocando o pigmento no pincel. Primeiro eu encho o pincel de tinta, depois coloco o pigmento na ponta dele ali, para poder vir dando esse efeito. Olhando assim parece que não vai virar nada, não vai dar em nada, mas você vai ver que no final o final é surpreendente.
é muito bom. Depois de finalizado, fica tão bonito esse efeito que se você tem um jardim, você faz, eu esqueci como que chama aqueles jardins. Se você tem aqueles jardim de inverno em casa, ou então é, seria legal também num escritório, né? Numa sala, uma sala de filmes, sala de jogos, não sei, escritório. Depois do trabalho completinho, esse efeito cairia muito bem nesses que eu falei. Então você vai ver no final aí que é um resultado perfeito. Aí conforme você vem dando esses efeitos aí, você vai notando que ficou bem cascudo mesmo, né? Essa era a minha intenção. Se eu tivesse feito uma camada mais grossa ainda, aí ele ia dar um casqueirão mais grosso ainda. Era onde eu queria chegar. Mas só que ele, da forma que ficou aqui também, supriu bem assim o que eu queria. A minha necessidade assim de fazer essa casca grossa que ficou. Agora eu vou dando uma valorizada de preto aí nas rachaduras, no fundo das casquinhas assim, para valorizar assim a profundidade, como se tivesse queimado, né? Ou se tivesse ficando apodrecendo a casca. Ficou muito bacana. Agora eu já venho com um efeito assim, eu passo tinta na beirada do pincel, limpo, não deixo muito excesso para não ficar preto demais. Então aí eu vou passando levemente assim com o pincel virado para poder valorizar os veios, né? Os veios da casca. Que isso deu um efeito sensacional para o trabalho. Nesse daqui, pessoal, já está completo. Eu acrescentei um pouquinho de verde naquela tinta que eu estava passando e fiz como se eu estivesse fazendo os veios também, passando assim bem levemente com o pincel virado assim e com pouca tinta para fazer esse verde. Por quê? Porque esse verde eu queria fazer uma casca bem envelhecida, como se ela tivesse aí criando lodo nela, né? E em algumas partes ela tá seca, outras partes ela tá pretejando as cascas, outro lado ela tá verde de lodo. Ficou do jeito que eu queria, do jeitinho que eu queria mesmo. Espero que você goste aí desse resultado. Se você tiver alguma dúvida dessas cores aí, é só deixar nos comentários aí que eu respondo. Aqui eu já estou finalizando o trabalho, né? Eu estou fazendo a aplicação do verniz, uma única mão, com um verniz bem diluído mesmo, bem diluído, porque eu não quero aquele brilho total, apesar que ele vai acabar ficando um brilho, né? Mas quando você faz uma camada de duas camadas, três aliás, demãos de verniz, fica muito brilhante. E quando você faz com ela sem diluir, também brilha muito. Então eu diluí bastante para poder ver se a parede sugava muito, para não ficar com muito brilho. Mas acabou ficando com bastante brilho no final, mas ainda ficou muito bom. Agora que você já viu o resultado final mesmo, terminado aqui, está pronto o trabalho. Você só não está vendo perfeitamente da forma que eu estou vendo aqui por causa da claridade que o sol bate um pouco em cima nas paredes de cima e faz um reflexo na câmera e a lente ela pega esse reflexo, né?
Mas nota quando eu ponho a câmera bem perto assim, você vê bastante o efeito ali. Você vê perfeitinho. Então ficou aí um trabalho maravilhoso, um trabalho que você pode estar fazendo aí pessoa também numa área de churrasco, né, numa sala, num escritório. É sensacional. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Pessoal, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilha. Ok? Valeu, até o próximo.